Pequeno sou e necessito do seu amor. Teu servo sou, entrego a ti tudo que sou. Se sondares o meu ser, verás que nada tenho a te oferecer, a não ser minha pequena servidão. Tens um tesouro guardado em um vaso de barro, para que o poderia honrar seja teu. Venha sarar as minhas feridas e me faz segundo ao teu coração, para que servo eu venha a ser, filho teu. Para que servo eu venha a ser, filho teu. Xalaim, meus amados irmãos, que a benevolência do grande Yud Rei, Vav Rei, esteja convosco, no nome de Yahshua, o Mashiach, nosso amado irmão, Salvador e Rei. Mais um final de semana, estamos aqui reunidos para a benevolência e honra do nome de Yahweh, o Todo-Poderoso. Irmãos, a minha internet está um pouquinho lenta, deixa eu só abrir aqui um pouquinho a porta, para ver se melhora. Aleluia, perdão, tá, irmãos? O que acontece? A gente está vivendo aí uns dias, irmãos, que verdadeiramente as coisas estão aí acontecendo mais rápidos até. O dia está passando muito rápido, a noite também está passando assim, muito rápido. A semana, contada de segunda a sexta-feira, para a gente que trabalha, está assim passando praticamente num piscar de olhos. Isso aí também é um dos sinais da volta do nosso Mashiach, para buscar a sua igreja. E temos que fazer de tudo para estarmos entre os eleitos. Aleluia. A paz de Yahshua, minha irmã Clarice, que o Altíssimo derrame a sua benevolência sobre você, sobre tua casa. Mais um final de semana o Altíssimo nos concedeu. Irmã Clarice, já que a irmã já apareceu aí, para honra e louvor e benevolência do nome do Altíssimo, a palavra hoje vai ser em Lucas, tá? Capítulo 5. Vamos falar um pouquinho sobre a pesca maravilhosa e algo que Cafos, Pedro entendeu, que a maioria de nós ainda não entendeu. Boa parte de nós ainda não entendeu. Uma minoria sim, mas alguns ainda não. E as coisas vão acontecendo muito rápido ultimamente, as crianças estão desenvolvendo muito. Meu menino de 12 anos aí está da minha altura, se bem que hoje qualquer criança fica da minha altura rápido, porque eu sou baixo, não sou alto, aleluia. E a gente está aí vivendo os últimos dias na face da terra, o mensageiro tem falado muito nesses últimos dias a respeito disso e tem revelado aí algumas coisas que já vem desde 2017, e a gente tem aprendido bastante com as mensagens que ele tem passado. Nosso irmão Arlindo Miranda é segunda-feira também fazendo aquela live maravilhosa, Tem alguns irmãos aí também que estão trabalhando para o reino, que a situação aí não está fácil para ninguém, Eu também falo do irmão Francisco, que eu conheci no trabalho e conseguimos aí, pela benevolência do Altíssimo, trazê-los para trazer ele para a presença de Yahweh, Ele teve sede, teve fome, e graças ao Eterno, o irmão Leandro, com toda a humildade do coração, teve condição de alimentá-lo, E agora aí ele está aí professando o nome Yahshua, aprendendo a cada dia, tirando dúvidas, E logo logo vai estar aí conosco aí, numa reunião. Os irmãos vão ter a oportunidade de conhecê-lo, de vê-lo, dando até o seu testemunho, abandonando o vício da droga em definitivo, resistindo todo santo dia, as investidas do maligno sobre a vida dele,
né? E ele está lá, firme, forte e com muita sede e ainda com fome. Aleluia. Lucas capítulo 5. Mas antes eu vou estar orando para que o Altíssimo tome, né, a posição dele, para que ele venha usar os lábios do humilde servo dele, que não seja o homem, mas ele, né? Porque a gente não está aqui fazendo nada para a gente, para que a gente venha se vangloriar, arrastar bagaço, como diz o irmão Romilson, mas sim, tudo é para o Altíssimo, tudo é para ele e é por ele, por intermédio de Yahshua, nosso Salvador. Vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez, ó Yahweh, eu te agradeço por esse fim de semana, por essa oportunidade de estar aqui perante a teus filhos nessa live. Muito obrigado. Pai querido, também te peço que continua trabalhando na vida de alguns irmãos, Pai, que estão buscando a verdade cada dia mais. Pai, eu te peço que nesse dia, Pai, tu venha trabalhar de forma extraordinária nessa noite, que a mensagem não seja a mensagem do homem, mas seja a tua palavra. Pai querido, que o homem venha diminuir, para que tu venha crescer. Pai querido, que a tua palavra ela seja verdadeira e eficaz na vida daquele que a ouvir. Por isso eu te peço, Pai, que tire o tampão dos ouvidos e a trave dos olhos, para que eles possam enxergar e ouvir, Pai querido, quem verdadeiramente tu é em nossa vida. Muito obrigado, Pai, por cada testemunho que nós estamos podendo dar a cada dia, Pai querido, a cada vitória concedida, mas também obrigado por cada derrota, Pai, que é para o nosso crescimento. Por isso, Pai querido, eu coloco nas tuas mãos tudo, os irmãos que vão participar agora e também depois, Pai querido, a compartilhar, também te peço que toma cada um nas tuas mãos e faça conforme a vontade do teu coração, Pai querido, e que os lábios do teu servo sejam um instrumento nessa noite, para que eles possam receber a tua mensagem. Pai querido, que seja tirado, Pai querido, tudo aquilo que não provém de ti, do coração e da mente, do teu humilde servo e daqueles que vão receber a tua mensagem. No nome de Yahshua Mashiach, é o que eu te peço e te agradeço. Que assim seja. Muito bem, meus amados irmãos. Nesse momento, nós temos aqui uma passagem maravilhosa, né, que Lucas descreve de forma assim extraordinária, que é a pesca maravilhosa, que encontra-se no livro de Lucas, Evangelho, né, de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. E diz assim: aconteceu que Yahshua estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra do Altíssimo. Irmãos, aqui eu friso, aleluia. Por quê? Porque do mesmo jeito, irmãos, que naquele período as pessoas tinham sede e fome de ouvir a palavra, hoje também é exatamente da mesma forma, aleluia. As pessoas querem ouvir a palavra, elas têm sede de ouvir a mensagem. Mas o que tem atrapalhado é que alguns dos nossos irmãos aí, pelo menos 98% deles, eles não têm dado o alimento certo de acordo com a necessidade de cada irmão. Eles têm colocado coisas na mente das pessoas, fazendo com que as pessoas, ao invés de ampliar a sua fé, que a sua fé seja aumentada, né, testificada no Ruach Kadosh, o que tem acontecido? As pessoas têm esfriado. E aí quando chega alguns de nós que vai falar a verdade, trazendo a mensagem verdadeira, as pessoas não querem ouvir. E não é só como nós Eldins, não. O sistema religioso também funciona dessa forma. Porque tem muitos aí que saem pregando um monte de besteira, um monte de baboseira, inventando um monte de mentira, um monte de doutrina, que as pessoas entram e saem. Quando chega a gente para falar, a gente é recebido com 4 pedras na mão. E a culpa não é da pessoa que não quer receber a palavra. É porque antes alguém já trabalhou de forma errada na mente e no coração dela. E só o próprio Eterno, aleluia, para fazer alguma coisa. Mas acontece da mesma forma hoje, porque no sistema religioso, quantos de vocês já não viram que quando diz assim, irmão fulano vai pregar hoje, o povo vai. Irmão fulano, a irmã fulana revela pra caramba, ela vai estar lá. E o povo, não, eu vou por causa da revelação e todo mundo vai. Era assim também com o Yahshua. Não era diferente. Ele não ia em lugar para se hospedar. Ele passava pelos lugares que era necessário ele passar, trazendo a boa mensagem. E as pessoas naquele, diferente das de agora, aquelas pessoas queriam ouvir a boa mensagem e elas se aglomeravam em volta dele. Aonde ele ia a mensagem, só que agora é o contrário. Né?
Agora, todo lugar tem um monte de gente para ouvir uma boa mensagem e sai de lá todo arrebentado. Entra de muleta e sai na cadeira de roda. Às vezes entra na cadeira de roda e sai de lá numa maca. Porque as pessoas não estão dando a boa palavra. Estão dando os seus achismos. Agora não se tem uma pregação na palavra, mesmo sendo ela um pouco fermentada, como a gente já aprendeu que tem o fermento, ou mesmo sendo corrompido a questão dos nomes sagrados e também dos profetas, mas a escritura está aqui dentro. Nem isso os irmãos estão fazendo questão de falar. E aí que chega a nós agora, na igreja de Filadélfia, pregando a verdade verdadeira, o fundamento verdadeiro, e as coisas ficam do jeito que está para nós hoje. Né? Tanto é que tem muitos aí que até falam do nome, mas é pesado carregar o fardo, e eles acham que não dá, tem que ficar fazendo meia boca. É Yahshua aqui e Jesus lá. É Yahweh aqui e Zeus ali. Não, tem que decidir. Né? Então, dessa mesma forma, foi com Yahshua. As pessoas o apertavam, se aglomeravam em volta dele. Eu creio que ele até se incomodava um pouco com isso, porque diz assim, olha o texto. A palavra de Yahweh, versículo 2. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Ó. Para você ver que o incômodo era tanto, pois ele conhecia a sinceridade do coração de cada um daquele povo que estava lá apertando ele, né? Incomodando para ouvir a palavra, mas como ele conhecia o coração, que ele podia ver, né? Porque a plenitude do Pai já estava nele, o que acontece? Ele pensou, poxa, vou ter que ir para um lugar destacado, vou ter que falar de longe, porque a maioria dos que está aqui, eles querem ouvir, mas não quer mudança. Aí é que está a diferença. É isso que eu quero chamar a sua atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Porque muitas das vezes você quer ouvir a boa palavra, mas você não quer uma mudança. Muitas vezes você quer receber uma bênção, mas você não quer procurar o dono da bênção. Muitas vezes você quer receber um presente, mas você não está prestando em quem está te entregando o presente. Você não está olhando para quem está te entregando o presente. Aí é mole, é o texto do ditado popular que todo mundo fala, é só venha a nós o vosso reino nada, não é verdade? Mas eu quero falar para você, que é para você entender em definitivo, para que não precisa mais ninguém ficar batendo na mesma tecla o tempo todo, que tudo só vai depender unicamente de você. É só você que pode se permitir ser transformado. É você que tem que desejar no seu coração, no seu íntimo, a mudança. É você que tem que entender que a palavra viva, ela é exclusivamente para você. É para mudar a tua história. É para mudar a tua trajetória, a tua caminhada. Não é para você continuar do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito, aceitando a imposição do Satanás na tua vida. Que palavra maravilhosa. Porque aqui o nosso irmão Cafos, Pedro, ele entendeu, eu vou mostrar já mais na frente. Ele diz, versículo 2, então ele viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Muitas das vezes, meus amados irmãos, ou quase sempre, aquele que vai ouvir a palavra e vai receber é aquele que não está prestando atenção no zum que está acontecendo, que não está olhando para a vida do outro, que não quer saber o problema, a situação que o outro vive, se é briga, se não está interessado nisso. Só atende a pessoa quando ele ajuda. Por quê? Entrando num dos barcos, o que era de Shimon, que é Pedro, Pedro, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava a multidão. Olha que maravilha, irmãos. Eu aprendo que muitas das vezes para ensinar você não precisa estar no meio da multidão. Eu entendo que quase sempre para você fazer a diferença você não precisa estar em cima de um altar, como os irmãos aí pregam no sistema religioso. Para falar a verdade, você nem sempre vai precisar de um microfone e uma caixa de som alta. Às vezes é necessário, às vezes não. Eu entendo que para você pregar uma boa palavra não é necessário que haja uma multidão perante você, mas que exista que tenha uma pessoa com desejo de mudança, desesperado pela transformação.
Se essa pessoa é você, meu querido, minha querida, preste atenção nessa palavra. Que esse homem revela um homem que nem de si, nem apóstolo foi. Não andou com o Messias. Aí o texto ele continua dizendo: leve o barco para o lugar mais profundo. Versículo 3 ainda. Entrando ele num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, começava a ensinar a multidões. Quando acabou de falar, Yauxa disse a ele, Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance a rede de vocês para pescar. O que eu entendo com essa palavra, meus irmãos? Que Yauxa está nos convidando nesse momento a ir para um lugar mais fundo. E que você nesse momento precisa entender que o lugar mais fundo não é cheio de gente. O lugar mais fundo é o lugar onde há solidão. O lugar mais fundo é o lugar onde há tristeza, o rancor, o desânimo, a depressão. Esse é o lugar mais fundo. O lugar mais fundo é onde a pessoa não tem forças mais para sair, onde ela não consegue se levantar, ela necessita de uma ajuda. E aí, olha só que interessante, primeiro Yauxa prega para a multidão. O texto não diz quais palavras ele disse, mas ele se incomodou com Pedro, se incomodou com o pescador. Aquele pescador ele estava incomodado somente com a sua rede. O que Yauxa viu? Imagina, irmã Clarice, Yauxa te olhando agora, você na sua lida diária, e ele fala assim: eu vou colocar essa mulher para pegar para aquela vizinha lá da esquina, que aquela mulher lá da esquina, a vizinha dela, ela é atribulada, mas ela não é atribulada porque ela é ruim, ela é atribulada porque ela tem medo. E aí, a irmã Clarice vai lá, dá um bom dia, a irmã Clarice passa lá, dá uma boa tarde, a irmã Clarice passa lá e dá uma boa noite, olha que coisa linda. Daqui a um tempo, aquela irmã convida a irmã Clarice para tomar um café, olha só como é que é coisa linda. Irmão, onde não tem comunicação, o fracasso é certo. E ali, aquela mulher ela vai ouvir uma palavra de uma pessoa que é serva. Aqui o nosso irmão Pedro, ele nem imaginava quem era Yauxa. Porque quando começou a juntar os discípulos, o primeiro milagre não foi o do vinho, foi esse. Porque é aqui que eles se juntam. É aqui que os primeiros discípulos se juntam a Yauxa. Então aqui é o primeiro milagre. É algo que não tem nem como discutir, porque o próprio texto mostra. E ali, irmãos, olha que coisa linda. Pedro, Cafos, ele fez algo... irmã Clarice, então vamos trabalhar na mente dela, no nome de Yauxa, em oração e na palavra, para a honra e benevolência do Altíssimo e ao Todo-Poderoso. E ali Cafos, Pedro, ou Cefas, dependendo aí da tradução da Escritura, o que acontece? Ele observou a palavra de Yauxa, e Yauxa falou assim: meu filho, vamos mais para o fundo, e vamos chegar na parte mais funda lá, e lá você lança a rede de novo. E Yauxa está falando para você agora, meu filho, observa um pouco a situação, porque é hora de você ir mais para o fundo. É hora de você trabalhar no profundo e deixar eu trabalhar no seu íntimo, para que eu possa te usar no profundo com aquele que precisa. E Yauxa, ele quer fazer de você uma ferramenta maravilhosa, extremamente afiada e poderosa, assim como ele fez com esse Pedro, Cafos. E ali, Pedro olha para ele, Pedro boca dura, como eu e como muitos irmãos, teimoso, disse para ele assim: e respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado a noite, toda a noite, e nada apanhamos. Presta atenção. Mas, sob esta sua palavra,
lançarei as redes. Vou ler de novo, irmãos, que essa palavra ela revela demais. Mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Irmão, se tiver entendendo, dá um aleluiau aí, porque é forte demais. Pedro entendeu que aquela palavra era exclusiva para ele, porque ele disse, esta sua palavra, que maravilha, lançarei a rede. Mas antes de falar esta, Pedro falou sob esta sua palavra. Então não é debaixo da palavra, é sobre a autoridade que está nessa palavra. É isso que eu queria deixar bem claro para você, meu irmão e minha irmã. Porque a dificuldade ela vai ser grande para mim e para você. A gente não tem para onde correr, a gente vai ter luta, vai ter aflição, vai ter afronta o tempo todo, em casa, no trabalho, na rua, no vizinho. A afronta vai vir. Mas a gente tem uma palavra que está sobre nós. Nós estamos sobre uma palavra. Não é hora de largar a rede. Não é hora de se acovardar, de olhar para trás. Não é hora de se decepcionar porque o arrebatamento não aconteceu e voltar a fazer as mesmas imundícies que fazia. Não é hora de porque o irmão prega do jeito que o irmão prega, parece que está falando comigo e eu não gosto do jeito que ele fala, que é para abandonar a intimidade com o Altíssimo, não. Porque se de repente a palavra que sai da minha boca, ela pode não agradar um e outro, mas ela vai alcançar alguém. Assim é o outro irmão que prega, a palavra dele pode não me agradar, mas ele vai falar a palavra que ele está sendo usado para falar, ela vai atingir alguém. Porque a palavra ela nunca volta vazia, eu aprendi isso e é verdade. Porque se voltasse vazia, não estaria eu sentado aqui hoje, fazendo uma coisa que há tempos atrás eu jamais pensei em fazer. Que é expor a minha imagem, a minha figura humana para pessoas que eu nunca vi, que eu não conheço. Para falar que eles são tão amados quanto eu. Para falar que tem jeito para eles sim, ainda que eles achem que não tem jeito. Se de repente você conhece alguém que fala que não dá mais, que ele não tem jeito, que a situação dele já acabou, apresenta Yauxa para ele. Porque com Jesus não deu jeito, né? Mas com Yauxa vai dar. É certo. Porque Pedro para muitos era o cara ignorante, o cara grosso, o cara bruto, às vezes até violento. Mas ele falou algo aqui que nenhum dos discípulos disse. Porque ele ainda balangou, desculpa a expressão, ele balangou o beiço com Yauxa, ele bateu de frente, ele falou, tá, a noite toda a gente trabalhou, mas não conseguimos pegar nada. Você quer que a gente volta para lá? É só observar o que a palavra está dizendo. Ele deve ter olhado e falado assim, gente, esse homem é doido. Porque, cara, você viu? Ele mandou a gente voltar para lá. Eu querendo descansar, lavei minha rede todinha, uma luta danada, pernoitado. E o cara manda voltar e ainda ir para o lugar mais fundo. Eu pesco um tempão. Sei que não tá dando peixe, mas o cara nem nunca vi aqui. Chega aqui metendo essa bronca para mim. Vamos falar assim, né, na nossa forma de comunicação. Você imagina Pedro? Pedro deve ter ficado muito pistola. Mas quando ele viu a serenidade, a paz no semblante de Yauxa, ele falou assim, não, eu vou fazer o que esse homem está mandando. Não conheço ele não, mas ele está passando uma tranquilidade danada para mim, uma confiança, e falou mansinho, não veio, eu vou. Mas Pedro chamou ele de mestre. Como que Pedro sabia que ele era mestre? Porque o texto não diz que Pedro estava no meio da multidão ouvindo ele. Fala que estava malhando rede, lavando as redes.
que tinha pescado durante a noite e não pegou nada. A multidão apertava, ele sobe no barco de Pedro e fala, me leva mais para longe. E dali ele começou a falar com a multidão, ou seja, ele passou para a beirada, deve ter andado uns 5 metros. Não, talvez não, porque 5 metros vai ter que gritar. E Yalcha nunca foi de gritar. Pelo menos eu não consigo ver o meu mestre gritando. Sempre vejo ele dialogando, com toda a empatia e educação do Espírito do Eterno que tinha nele. Então, uns 2 metros para dentro do rio. E ali ele ensinava o povo. Eu creio que foi ali que Pedro entendeu que ele era um mestre. Mas não entendeu quem era a pessoa que estava ali. Sabia que ele era um homem de conhecimento. Isso fez com que Pedro obedecesse. E ali naquele momento, chegou e foi. Jogaram as redes. Por quê? Por que Pedro obedeceu? Porque Pedro sabia que a palavra que saía da boca daquele homem era de um homem de conhecimento, era um homem diferente, era um homem que não gostava, mesmo que estivesse no meio da multidão, não gostava, aleluia, de se sujar com aquilo que a multidão tinha. Mesmo estando no meio da lama, ele não se sujava. Usou de uma extrema educação com um cara que era totalmente ignorante. E liberou uma palavra poderosa para Pedro. E o reconhecimento foi meio que instantâneo. Observa. Vá mais para o fundo. Por um lugar mais fundo. E quando chega lá, lança as redes de vocês para pescar. Pedro vai e diz, reclama, fiz tudo isso a noite todinha, não peguei nada. Mas sobre esta tua palavra, lançarei as redes. O que está te faltando para tu fazer a coisa certa, se a palavra já foi liberada para você? Aleluia. O que ainda te falta? O que falta para você tomar coragem, bater aquela poeira que está sobre a tua vestimenta e fazer aquilo que tu foi chamado para fazer? Aleluia. Por que tem tido medo de professar Yahweh Yalcha dentro da sua casa, às vezes dentro do seu quintal, por causa do seu vizinho? Por que tem ficado preocupado em colocar os louvores com o nome de Yahweh Yalcha, louvores judaicos, que nem a gente costuma ouvir? Aleluia, que são maravilhosos, mas ninguém entende nada. Mas a gente tem o discernimento que a espiritualidade é maior. O que está te impedindo de ser servo ou serva? Aleluia. Porque foi nesse momento que esse homem entendeu quem ele era. Porque sobre a tua palavra, sobre esta tua palavra, eu lançarei a rede. A palavra foi liberada para mim e para você, meu irmão, minha irmã, da mesma forma que foi liberada para ele. Porque nós confessamos Yahweh Yalcha dentro do nosso coração e na nossa vida. A gente não pode ser covarde e deixar o inimigo avançar, mas não. Exatamente, irmão Clarice, lança a rede. Não fica esperando ninguém para te ajudar a lançar a rede. Você só vai ter ajuda para recolher. Lança a tua rede. Deixa de ser covarde. Se esforça, luta. A peleja é grande, mas já foi liberada para você uma palavra. Achala aí, irmã Zenaide. Lança a tua rede. Não se acovarde. Se você ainda tiver ainda, aleluia, aquela imundície daquela cervejinha dentro da tua geladeira, lança aquela imundície fora. Se você ainda tiver aquele vinho guardado, antigo lá na sua prateleira, lança fora. Porque para lançar a rede, a tua mão não pode ser trêmula. Você tem que ter atitude de servo. Você tem que ter a coragem que o servo tem que ter para servir seu mestre. Aleluia. Está esperando o quê? Quantos aí passa por você, às vezes olha para você e vê que você é uma pessoa diferente, mas você não tem uma palavra para essa pessoa?
Mas para você já foi liberada, aleluia, a palavra. Lança a tua rede. A seara é grande, mas os ceifeiros, aleluia, é pouco. Eu postei hoje, fiz uma postagem hoje aí no Facebook, que eu compartilhei, peguei do irmão. Gente, que palavra maneira. O mundo é dos espertos, mas o céu é dos escolhidos. Gente, que palavra maneira, linda. Eu fiquei assim, falei, rapaz, perdão, meus irmãos, pensa numa coisa que é verdade. Satanás, ele não foi esperto? Ludibriou Eva, enganou a humanidade, colocou o mentiroso numa cruz, tirou o madeiro, tirou o mensageiro verdadeiro do madeiro e colocou a si próprio, colocou numa cruz lá, encheu o cálice de imundície, e tá aí, tudo que é porcaria a gente está vendo hoje. E a maioria dos nossos irmãos comendo bolota, não está entendendo nada, falando besteira, ensinando porcaria, imundície para as pessoas, e então todo mundo aí. Que palavra maneira. Mas o que eu quero falar para você é para você lançar a tua rede. Tá na hora de você pegar ela, se ela estiver pendurada, guardada, tira ela. Estica ela ao sol. Veja se tem buraco na tua rede. Faça o reparo na tua rede, para que você vá para o meio do lago, aleluia, e lance ela, porque há uma necessidade de você fazer a coisa certa hoje. Porque Yahshua está sempre perguntando para você, o que queres que eu te faça? Mas te garanto, com a certeza do meu coração, que a resposta que você tem dado não é a que Yahshua espera ouvir. Pega a visão. Quando você e eu fomos chamados, convidados a estar na presença de Yahshua e pregar as boas novas do reino, quando a gente foi liberto do lamaçal do pecado e depois do sistema religioso, irmão, nós ganhamos um presente. Nós ganhamos uma autoridade que a gente não tinha. Nós ganhamos uma força que a gente não conhecia, aleluia. Foi derramado sobre nossa cabeça um poder que a gente nem sabe que existe, nem sabia que existia, na verdade. Porque no sistema religioso, esse poder é derramado com olhinho. No sistema religioso, esse poder é derramado aí com água. No sistema religioso, esse poder é liberado com sal grosso, com rosa vermelha, com fitinha, com pedaço de camisa com sangue sujo de líder, dizendo que o sangue dele cura. No sistema religioso, estão achando que estão igual Cafos aqui, a sombra dele passando e curando, e um monte de gente caindo nessa mentirada. O problema todo é que as pessoas estão crendo é no homem. Mas aqui, esse homem aqui chamado Pedro, conhecemos por Pedro, ele creu em Yahshua. E ele obedeceu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes o Eterno tem te incomodado pela madrugada para fazer algo, e você, além de reclamar, não está fazendo, aleluia? Quantas vezes o Eterno tem se manifestado para você dentro da palavra, te mostrando o que você tem que fazer e você tem recusado? Ei, vai doer. Na hora que o nosso Eterno Mestre Salvador quiser que você faça, e você não fizer, vai doer, porque o Pai dele está vendo. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque assim como o Yahshua teve a missão dele, nós também temos a nossa. Qual é a minha e a sua missão? Não é pregar o fundamento verdadeiro? Não é pregar o arrependimento? Porque as pessoas dizem, têm o hábito de falar que não tem nada para se arrepender, só o sangue do Cordeiro. Se a minha missão, a nossa missão é essa rede que nos foi dada para lançar? Ou os irmãos estão achando que essa rede é só para pegar peixe grande?
Porque a minha, ela não é para peixe grande. A rede que me foi dada para ser lançada é para pegar o peixe que vier. Pequeno ou grande, não importa. Por que eu estou falando isso? Capítulo 8, verso 21. E outra vez Yahshua lhes falou dizendo, 8:21, eu vou embora, e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado, e para onde eu vou vocês não podem ir. Então os Eldins diziam, será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz, para onde eu vou vocês não podem ir. E Yahshua lhe disse, vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu deste mundo não sou. Por isso eu lhe disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou filho do Altíssimo, vocês morrerão nos seus pecados. Ô irmão, o homem já deixou claro quem a gente é. E ele falou isso para os Eldins. Não somos nós também? Ou a gente muda, vira a chavinha, por mais que a gente se esforce para fazer algo, a gente está cheio de carrapicho que precisa ser tirado, irmãos. Mas foi liberada uma palavra para mim e para você. Pregue a mensagem. E se preciso for, fale. Procura entender o que isso quer dizer. Prega o Evangelho. Mas se preciso for, fale. Essa palavra ela sempre me incomodava porque eu não entendia o que isso quer dizer. Eu falei, como é que eu vou pregar sem falar? Mas o apóstolo Shaul ensinou que a nossa vida é um livro aberto para todos que estão à nossa volta poderem ler. Quem é que está à tua volta? Irmã Clarice, a vossa irmã está te olhando? Está te observando? Então ensina para ela com as suas atitudes que você é verdadeiramente a serva de Yahshua, o Mashiach, o Filho do Eterno. Sabe? Aos demais irmãos é a mesma coisa. Lembrando que o nosso testemunho de vida começa dentro da nossa casa. Ô luta! Então vamos tomar mais cuidado, irmãos. Vamos pegar a rede, colocar ela aqui nas costas. Aleluia. Botar ela aqui. Que às vezes a chumbada faz a rede ficar pesada, né? Quem pesca entende melhor. Eu não entendo pescaria não, eu só pesco de anzol e olhe lá. Mas nesse sentido aqui eu estou trabalhando para aprender. E aí, a gente anda uma distância maior, às vezes, para chegar num lugar bom para poder lançar a rede, ou a tarrafa. Né? No nosso caso aqui, a gente é mais tarrafa. Eu queria falar isso para vocês hoje. Não se acovarda não. Não aceita que o inimigo coloque para vocês a regra de vida que nem ele vive. Satanás, ele conhece a palavra, irmãos, já sabe que foi derrotado. E ele quer fazer de tudo para que você fique prostrado diante dele. Porque ele vai lá em cima, com a autorização do Eterno, e fala para ele, olha lá, tua serva, viu? Se prostrou, não aguentou. Se você está lutando contra algum vício, meu amado irmão, minha amada irmã, alcoólico, droga, seja lá o que for, luta, não desanima. E se porventura você vier a cair, não desiste de lutar porque você caiu. Se você não consegue sozinho, pede auxílio a um irmão. Mas o que você não pode fazer é se entregar em momento nenhum. Porque Pedro tinha motivo para dizer não. Pedro tinha motivo para falar para ele, rapaz, não vou. Eu vou ficar aqui, eu vou descansar, vou dormir um pouquinho, que mais tarde eu volto de novo. Eu não vou não. Mas Pedro obedeceu. Pedro entendeu que a palavra foi liberada para ele. Eu quero liberar para você hoje, no nome de Yahshua, não por mim, mas pelo Eterno, uma palavra poderosa.
eu gostaria do fundo do meu coração que você tomasse posse dessa palavra. A tua vitória, ela já foi decretada. Ainda que o inimigo se levante contra você e no lugar que você estiver, a tua vitória foi decretada. O inimigo, ele vai fazer de tudo para te derrubar, mas o Eterno já comprou a tua briga. Não aceita a palavra contrária, a oração oposta, não aceita. Não permita que enfermidade ela pare você. Não permita que a tua língua e nem a língua dos outros freie você. Seja forte, corajoso, seja forte e corajosa, porque Yahweh é contigo. A palavra já foi liberada, aleluia. Toma posse dela. Se o teu esposo ou a tua esposa se levanta contra você porque você fala, Yahweh seja louvado, continua clamando. Não desista, não desanima. Se o teu irmão te chama de maluco, teu irmão de sangue te chama de maluco, de doido e fala que detesta o nome Yahweh e Yahusha, que você é louco, continua clamando. Porque Yahusha vai pisar na cabeça dessa serpente por você, aleluia. Foi decretada uma palavra para você, toma ela em tuas mãos. Guarda dentro do seu coração, na tua mente. Porque o servo recebe a autoridade do seu mestre para executar as suas tarefas. Quando eu vou trabalhar, o meu patrão, ele fala para mim, Leandro, a sua tarefa de hoje vai ser fazer a infra daquela parte elétrica e me mostra no projeto o que eu tenho que fazer. Presta atenção. Naquele momento que ele diz o que eu tenho que fazer, ele me deu autoridade para fazer aquilo. É isso, irmãos, que eu quero que vocês entendam. Que já foi dada autoridade para você fazer. Então faça. Não fica dizendo eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Está repreendido no nome de Yahusha. Não entra nessa. Porque isso é coisa do inimigo. Assuma a sua condição de servo. Guarda a sua identidade de servo no seu coração e faça. Porque na hora de pregar, não, nós somos eleitos do Altíssimo, nós somos a igreja de Filadélfia, aí é moleza. Mas na hora de executar a tarefa, irmãos, a luta é muito grande, mas vale a pena. A minha recompensa, a recompensa do irmão Leandro, pela benevolência ideal, foi ver o irmão Francisco parar de usar droga e se converter a Yahweh e Yahusha. É ouvir o áudio do irmão Francisco dizendo que falou para o irmão que o nome Jesus não é o nome correto. Quando o irmão Francisco fala para mim, irmão, a luta aqui em casa tá grande, mas aí estava acontecendo umas coisas, eu peguei na mão da minha filha e da minha esposa, a gente foi orar. Aleluia. E depois que a gente acabou de orar, irmão, poxa, veio uma paz aqui dentro da minha casa. No outro dia, o inimigo vai se levantar de novo. Mas o posicionamento é esse. Estão te xingando, estão te ofendendo? Yahweh, no nome de Yahusha, não é contra mim essa palavra. Estão te chamando de doido? Yahweh, no nome de Yahusha, não é contra mim essa palavra, mesmo porque a tua escritura diz que os loucos não errarão o caminho. Ô irmãos, ou a gente tem fé ou a gente não tem. Não como um grão de mostarda, mas a gente tem. Então, não vamos depositar a nossa fé, a nossa força em nós mesmos, não. Vamos continuar crendo que Yahusha, o ungido do Eterno, ele veio por nossa causa e ele está transformando a minha vida e a vida dos irmãos também. Porque até onde eu sei, a igreja de Filadélfia está tomando corpo. Eu tenho visto a igreja de Filadélfia tomando uma forma que o sistema religioso está se assustando. Eu estou vendo líderes copiando as palavras do mensageiro, desde 2017 vem falando. Eu estou vendo líderes religiosos pregando a mesma palavra usando um nome podre.
Mas eu estou vendo, irmãos. Não é ninguém que está me contando, não. Então, vamos se posicionar. A Filadélfia, irmãos, ela não pode ter mancha. A Filadélfia, ela não pode ter mácula nenhuma. Ela tem que ser perfeita. Se eu faço parte de Filadélfia, como eu creio que faço, eu tenho que me limpar cada dia. Aleluia. Os irmãos já observaram que eu não cito palavra para ninguém, para A e B, falando o que estão fazendo de errado, assim, colocando as pessoas, expondo as pessoas. Eu falo mais de mim. Por quê? Porque são as experiências que eu tenho. A vida que eu vivo é totalmente no extremo, irmãos. É extremo no financeiro, é extremo na alimentação, é extremo no trabalho, tudo é extremo. E olha que coisa linda, a vida de Yaucha foi extrema. Assim que nasceu, teve que fugir para não ser morto. Viveu no Egito, no meio dos irmãos do Egito lá, né, que é na África, então era todo mundo de pele de tom de pele escura. E todos eles eram parecidos, então Yaucha se escondeu lá. Quando retornou, logo assim que retornou, passou um pequeno período. Aquele período que ele passou, ele foi para ser imergido por Yohana. Ali, o Espírito do Eterno desceu sobre ele, assim como Pedro falou, aqui sobre a palavra, e ele foi para ser tentado pelo diabo. 1 ano esse homem passou pregando as boas novas, foi crucificado. Aliás, foi pregado no madeiro, que ele não foi crucificado. Foi pregado no madeiro, julgado culpado de uma coisa que ele não fez, mas era necessário que acontecesse. E ele ensina que a gente também tem que passar por tudo isso. Aleluia. É forte demais, irmãos. Eu vou fazer uma pergunta agora, irmãos. Eu gostaria que, se os irmãos estiverem presentes na próxima live no sábado, se for a vontade de Al, respondesse: quem é você? Porque o irmão Leandro sabe quem é hoje. Mas essa pergunta eu faço para você, meu irmão, minha irmã, principalmente de Filadélfia. Quem é você? Porque se você ainda não entendeu a sua identidade, você não vai conseguir pregar a verdade. Mas se você entendeu quem é você, se você sabe realmente quem é você, então, ó, o Altíssimo está contigo e não adianta se levantar Golias, não vai ter muralha de Jericó na tua frente que possa suportar, e o Mar Vermelho também vai se abrir para você passar com os pés sequinho. Pega a visão. Agora, aqueles que rejeitarem a tua palavra, esses vão ser tratados no porrete. Isso é um fato. Essa é a mensagem que o irmão Leandro queria deixar hoje para vocês, no nome de Yaucha. Não larga a tua rede, não. Pega ela, abre ela, verifica se tem buraco. Se tiver buraco, repara. Depois que reparar, pega ela, enrola ela de forma correta para, na hora de você espalhar essa rede, ela não ficar embolada e não escape nenhum peixe, seja grande ou seja pequeno. Porque se a sua rede for como a minha, você vai pegar o peixe que vier. Mas se for daqueles que gostam de peixe grande, aí é complicado, né? E aqueles que gostam só de peixe pequenininho para não dar trabalho, também é complicado. Mas aqui, pela benevolência de Al, é o peixe que vier, que Al mandar. E aí o que acontece? Depois que você chegar lá no rio, que você chegar no mar, você lança ela e espera. Porque você lançou a rede e na hora de colher, certamente você vai precisar de ajuda para recolher ela. E aí a gente vai estar junto, recolhendo essa rede aí, no nome de Yaucha, assim como está sendo com o irmão Francisco, né? Tem o irmão Alisson também que está ouvindo, está bastante interessado, né?
E a gente está trabalhando sobre isso aí, irmão Alex, que é uma benção, tá? Mas também é todo machucado do sistema religioso, os dois. E o Eterno já me deu esses dois para poder estar trabalhando com eles aí enquanto eu estiver lá. E assim a gente vai, irmãos. Não é, para nós não é multidão, para nós é um. E esse um chama outro. E assim a gente vai fazendo. Porque o Eterno aqui, por mais que ele pregasse para a multidão, ele subiu no barco do Pedro. Pega a visão. Ele falou para o Pedro jogar a rede. E Pedro respondeu que sobre esta palavra, eu vou jogar a rede, lançar a rede. Que maravilha. Rapaz de Yau, irmão Francisco, acabei de falar de você, varão. Aleluia. A gente está vivendo os dias difíceis, é o tempo do fim. Não temos muito mais o que fazer, nem a gente não tem mais nem direito de escolher mais nada. Vamos fazer aquilo que o Eterno nos ordenou. Vamos nos manter firmes, ser forte e corajoso, buscar todo o tempo. Aonde estiver, esteja louvando, esteja no espírito de oração. Não fica desanimado com as palavras que vão vir contrário a você. Não fique triste por falta de incentivo ou de apoio. Se você não tem apoio do homem, não se esqueça que o Ruach Kadosh está em você e ele é tudo o que você precisa. Apóstolo Shaul ele ensina que a presença do Eterno é o suficiente. Somente a presença nos basta. Se essa palavra é verdadeira, a gente não precisa de mais nada. E eu creio que ela é verdadeira. Por isso, irmãos, que vocês tenham um final de semana maravilhoso na presença de Yahushua Mashiach, tá? Que toda barreira que se levantar e que se levanta contra você, no nome de Yahushua já foi derrubada. Entendam que no nome de Yahushua já foi decretada uma palavra para você. Sobre você está a autoridade de Yahweh, o Todo-Poderoso, por intermédio de Yahushua, o Mashiach. E nada prevalece contra a igreja dele, nenhuma arma forjada. Irmãos, que coisa maravilhosa. Então toma posse desta mensagem, desta palavra e coloca em prática. A rede é sua. Às vezes você vai precisar de auxílio para recolher e nós vamos estar prontos para te ajudar. Mas é você que lança. Porque a palavra é para você, meu irmão, minha irmã. Toma posse dela nessa noite. Que a benevolência do Todo-Poderoso Yahweh e de Yahushua Mashiach estejam sobre vocês, tá? Que na casa de vocês haja paz, haja tranquilidade e haja presença. Fica na graça e na paz do Eterno. Shalom.